Olá, meus amigos. Hoje eu queria fazer uma reflexão, mais uma vez, por meio desse vídeo. E hoje eu queria falar sobre o perigo dos nossos pontos fortes. Todos nós temos algum ponto forte, alguma boa ação, algum bom comportamento, uma virtude. E eu queria falar sobre o perigo dessas coisas. Todos nós já escutamos alguém em algum momento da nossa vida nos recomendando, nos aconselhando, nos exortando em relação aos nossos pontos fracos. Essas pessoas perceberam que temos fraquezas, fragilidades, vulnerabilidades e elas se aproximaram da gente com amor, cuidado, e elas nos aconselharam dizendo: cuidado, percebemos que você tem esse ponto fraco, percebemos que você deveria cuidar aqui e tal, e é muito bom. Esses conselhos em relação aos nossos pontos fracos, essas nossas fissuras que temos na alma, né? Essas infiltrações que temos na nossa vida, essa nossa fraqueza, esse cuidado nos protege e evita grandes fracassos e tragédias. É bom quando alguém aproxima da gente, notando com amor e carinho e usa as palavras certas e o jeito certo para falar sobre os nossos pontos fracos, é muito bom. Todos nós temos pontos fracos. Só que o que eu percebo nas minhas reflexões é que são poucas as pessoas que aproximam de nós, fazendo essas mesmas recomendações, nos aconselhando igualmente em relação aos nossos pontos fortes, as nossas virtudes, os nossos bons comportamentos. Essas pessoas percebem os pontos fracos e aproximam da gente, mas percebem os pontos fortes que todos temos e ninguém cuida da gente em relação a isso. Ao meu ver, os pontos fortes, essas virtudes, as boas ações e os bons comportamentos, quando não vigiados, constituem um grande perigo, uma grande armadilha. Então, eu creio que nós precisamos nos alertar, nos autoalertar em relação a essas coisas nas quais nós somos bons. Eu sou bom nisso, eu faço bem isso. Esse é meu ponto forte. Aí está um terreno que você deveria cuidar. Jesus, inclusive, ele fala sobre isso, né? Quando você abre os evangelhos, você vai ver Jesus tratando disso. Ele fala sobre a oração, por exemplo. O ato de orar é uma coisa muito boa, muito virtuosa. Ele diz: orar é bom, mas vocês devem cuidar ao orarem. Vocês não podem orar como oram os fariseus. Ele fala sobre a generosidade, que é uma coisa virtuosa na vida de muitos de nós. E ele diz: quando vocês forem praticar essa virtude tão bela, tão nobre, vocês deveriam cuidar com isso. Deveriam cuidar. Então, não é que é para parar de fazer. Jesus não está dizendo que não é bom não fazer. É para fazer, mas sempre vigiando, para que o coração não seja enredado por um caminho que o Senhor acha que é perigoso. Jesus, por exemplo, fala de dois homens que vão ao templo orar, um fariseu e um publicano. E um ora exaltando e o outro ora humilhando-se. E um volta para casa com a sua oração respondida e o outro não. Então, há maneiras de você ser humilhado, rebaixado e destruído enquanto está fazendo coisas boas, muito boas, coisas ótimas. Então, eu percebo, por exemplo, que os pontos fracos, quando eles são vigiados, quando eles são cuidados, eles se tornam armas valiosas. Eles se tornam pontos altos. Por exemplo, um alcoólatra que ainda carrega dentro de si esse vício. Não bebe, mas ainda está lá o vício. E ela sabe que ali está o ponto fraco, ali está o perigo. Ela vai evitar ir em bares, vai evitar ir em lugares onde está consumindo bebida, mas esse ponto fraco normalmente se torna um aliado e muitas dessas pessoas se tornam anjos na vida de outros que ainda precisam vencer esse vício. Então é um ponto fraco que, se cuidado, se torna um grande instrumento de salvação e de poder. Mas pontos fortes, quando não cuidados, eles se tornam armadilhas e se tornam pontos fracos. Nós temos dois exemplos, por exemplo, de homens que fracassaram na Bíblia. Um fracassou devido aos seus pontos fracos e um outro que fracassou devido aos seus pontos fortes. Estou falando de Judas e Pedro. Erraram no mesmo dia e erraram com a mesma pessoa. Judas
naufragou por causa dos seus pontos fracos, sua ganância, sua cobiça, o amor pelo dinheiro. Então fez ele vender Jesus, trair Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro negou Jesus, traiu Jesus e fez isso porque ele não vigiou os seus pontos fortes. Horas antes, Jesus disse para a turma, para os discípulos o seguinte: hoje vão me prender, vocês vão se escandalizar e todos vão fugir. E Pedro disse: jamais eu fugirei. Todos podem fugir, mas eu jamais, porque eu te amo, porque eu sou fiel, porque eu sou leal, porque eu sou o cara, porque eu sou bom, porque eu sou corajoso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Parafraseando aqui, e ele erra. Jesus tentou fazer com que ele vigiasse essa virtude, esse ponto alto, mas ele não vigiou, e aí foi a sua ruína. Resumindo, tudo que eu falei é o seguinte: nós precisamos de Deus. Somente Deus segurando nossa mão vai nos proteger de sermos visitados pelo fracasso através de nossos pontos fracos ou visitados pelos fracassos por meio dos pontos fortes. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.